Boa noite, irmãos. Muito bom, né, ver a televisão aqui em cima. É um pouco estranho, mas é bom, né? Parece que vai cair, irmãos. Irmão Jailson, cuidado aí, meu irmão. Irmãos, boa noite, né? Graça e paz. Que a paz seja conosco, a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de começar, né, a expor a palavra de Deus, gostaria que nós pudéssemos fechar os nossos olhos, que nós pudéssemos invocar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pudéssemos nos preparar para que o Espírito Santo tenha a nos falar nesse momento. Oremos. Pai, muda o nosso coração, Senhor, muda a direção do nosso caminho, que seja o Senhor a nos guiar, Senhor, que seja o Senhor a nos livrar das tentações e nos ajudar a passar por provações. Ó Deus, tenha misericórdia de nós que somos teu povo, tua igreja, que pecamos, Senhor, mas que clamamos por perdão, por misericórdia, que clamamos humildemente, Senhor, sabendo que não somos nada, que fora de ti nós não existimos. Ó Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos ajudou. Nós estamos aqui para prestar culto aqui. A Ti, Senhor. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, para Te entregar o nosso coração, a nossa vida. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor. Essa é a oração que eu faço, agradeço pedindo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje nós estaremos, dando continuidade à nossa pregação expositiva, no livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 15, que diz assim: Glorie-se o irmão de condição humilde, quando estiver em alta posição. O rico, porém, glorie-se em sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol sai com o seu ardente calor e faz secar a erva, e a flor cai, e sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado segundo a sua cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Meus irmãos, Tiago é muito interessante, como nosso irmão seminarista, Júlio, e a nossa querida irmã seminarista, seminaroa, a irmã Ana, bem disse aqui. Tiago, existe essa dúvida, Para mim, eu tenho certeza, mediante, não porque eu tenho a certeza em mim mesmo, mas se baseando na ortodoxia, que diz o quê? Que não poderia ser Tiago, filho de Alfeu, realmente que escreve a carta, porque este Tiago teve pouca influência sobre a igreja. E Tiago, o irmão de João, o filho de Zebedeu, ele foi martirizado em Atos 11, quando o rei Agripa ali o aprisiona, e ele querendo realmente dar uma festa entre os fenícios, ele expõe ao povo, e o povo disse, se ele realmente ou martirizasse o apóstolo Tiago, que eles adorariam como Deus. Está escrito ali que Tiago foi decapitado. Porém, o Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele que poderia se apresentar aqui como irmão, ele se apresenta como servo. Ele se apresenta como servo porque ele é uma pessoa muito pragmática, uma pessoa que, além de parecer muito fisicamente com o Senhor Jesus, ele que andou com o Senhor Jesus desde o seu nascimento, conhecia o Senhor Jesus, veio se converter realmente quando o Senhor aparece para ele, após a ressurreição.
Ali ele lembra de todos os ensinos que o Senhor, assim, o declarou e ensinou. E esses ensinos são a procura, realmente, né, da prática. O livro de Tiago ele é muito pragmático, muito prático. Eles nos ajudam e nos ensinam o quê? A levarmos o livro, a Bíblia, a palavra de Deus, como exemplo de regra, prática e fé. Somos isso que nós batistas nós temos como princípio, né? Ele não nos encoraja a lermos a Bíblia de uma forma intelectual, né? Vou ler, ou simplesmente por sabedoria, ou livro de autoajuda, não. Ele foca na prática. E ele, como irmão do Senhor Jesus, né? Ele poderia muito bem se impor. Ele poderia até pleitear um lugar como apóstolo. Mas ele não faz assim. Ele diz, eu sou servo. E por que ele diz, eu sou servo? Porque ele sabe que o Senhor Jesus não dava muita ênfase aos laços familiares. Bendito não era a mãe dele, somente porque ela lhe deu de mamar. Bendito não são seus irmãos, porque tem um laço sanguíneo por parte de sua mãe. Logo, nós sabemos que o Senhor Jesus não foi concebido por vontade humana, mas por vontade de Deus e do Espírito Santo. Logo, ele foca em quê? Nos ensinos, principalmente o que ele ouviu no Sermão do Monte. Ele leva muito para o lado da prática. Ele leva tanto ao lado da prática, e o lado realmente da prática da lei, o lado judaizante dele, leva ao primeiro conflito na igreja. Quando nós vemos em Atos 15, o primeiro concílio, quando a igreja ali se reúne, Paulo traz, né, todos os representantes possíveis, os bispos e líderes das igrejas que foram plantadas, para ali discutir se os gentios, né, os cristãos convertidos, não judeus, deveriam guardar a lei ou não. E ali Paulo, você vê Tiago, não sendo apóstolo. E Paulo sendo apóstolo por uma visão, o abortivo, aquele que foi perseguir a igreja em Damasco. Este é apóstolo e ele não é. Só que ele era líder, né? Influente, bispo da igreja em Jerusalém. E ele dá o veredito final. As últimas palavras do primeiro concílio são: os gentios não devem guardar a lei como nós guardamos. Lógico, eles devem se guardar, né? Eles devem realmente refletir sobre a prática da prostituição, sobre comer a comida, né, sacrificada a ídolos, entre outras coisas. Mas ele não joga esse peso em cima de nós. Não tendo dúvida da influência de Tiago, não tendo dúvida da sabedoria, da prática, o quanto ele era pragmático realmente. Ele não tratava a palavra de Deus como algo cultural ou teórico. Era 100% prático. Era alguém que se parecia com o Senhor Jesus. Fisicamente, havia semelhança entre Tiago, irmão de Jesus, e o ensino, né? Quando nós pegamos aqui a estrutura da carta de Tiago, ela nem se parece ser uma carta realmente, né? Ainda que ela é considerada uma carta. Nos livros de introdução ao Novo Testamento que nós estudamos no Seminário Batista, lá diz que ali são uma coleção de pregações de Tiago. Ela não é uma carta sistemática, né, sistematizada como nós vemos Romanos, a carta de Paulo pregando. Tiago é extremamente prático. E ele nos leva à prática. E essa prática nos faz ver o quê? O primeiro versículo dessa noite, o versículo 9, que diz assim: glorie-se o irmão de condição humilde quando estiver em alta posição. Né? O dilema da vida das pessoas com a condição mais humilde, muitas vezes invejam as pessoas que possuem, né, uma condição de ostentação, luxo. Nós vemos muitas vezes os veículos de informação darem ênfase às mansões, os carros luxuosos. Esses dias eu postei no meu Facebook quantas vidas custaram para a construção de Dubai. O problema que nós temos em Dubai, a escravidão que nós temos até hoje. Mas ali os árabes descobriram uma grande reserva de petróleo e fizeram o quê? Fizeram grandes empreendimentos, são muito empreendedores,
Existem os empresários no mundo todo que querem investir naquele local, né? Porque é um local extremamente luxuoso. E muitas vezes nós somos humildes, nós somos tentados aqui a querer essa vida de ostentação, a querer realmente a sermos iguais. Nós queremos conforto, nós queremos luxo, nós queremos a melhor educação para os nossos filhos, nós queremos a melhor condição de vida, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, né? Ainda que eu não tenha filho, eu estou falando do filho de vocês, né? Se apropriando do filho dos outros, né? Que legal. Mas, continuando, meus irmãos, muitas vezes nós somos tentados a isso. E muitas vezes nós questionamos a Deus. Nós perguntamos, será que vale a pena servir a Deus? Vale a pena ser reto, puro de coração? Vale a pena lavar nossas mãos na inocência? Vale a pena seguir conforme as diretrizes de Deus? Será que vale a pena? Muitas vezes é um diálogo que nós temos conosco. Várias pessoas tiveram crises, passando dificuldades. Essa pandemia, 33 milhões de pessoas não tiveram o que comer. Por um problema em que o mundo não estava acostumado a lidar. Situações que realmente nos desafiaram. A que ponto chega o ser humano? Né? E a igreja aqui, Tiago está exortando, né, as igrejas, a diáspora, né, as igrejas que saem de Jerusalém. As igrejas que estão sendo perseguidas. Em Jerusalém, elas são perseguidas pelos judeus. E quando elas saem, né, elas começam a se estabelecer, a perseguição começa a ser econômica. Né? Aí muitas pessoas que trabalhavam não recebiam seus salários. Quantas pessoas que realmente buscavam sustento, buscavam a dignidade. E essas pessoas se perguntavam, Senhor, por que eu estou passando por isso? É uma crise existencial que muitas pessoas passam, né? Muitas vezes a igreja, pelo menos essas igrejas, né, de pessoas, de judaizantes, de pessoas que eram convertidas a Cristo e eram judeus, estavam passando por dificuldades. É a mesma dificuldade que o Senhor Jesus retrata no Sermão do Monte. Nós vemos muito aqui na carta de Tiago a comparação e a semelhança com o Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus ali denuncia todas as perseguições, né? E por que ocorrem aquelas perseguições? Tanto nessas igrejas que saem de Jerusalém na diáspora, como na igreja em Jerusalém. Ou, pelo menos, né, no templo, antes até da igreja, né? Isto ocorre porque nós tínhamos a questão, né, o clero, os religiosos, aqueles que eram os sacerdotes e foram corrompidos. E o rei que ali representava Roma, ele tinha que cobrar altos impostos. E nós sabemos quem paga os impostos, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? A inflação está aí, né? A dificuldade de se fazer hoje uma compra básica, com os impostos nas alturas, inclusive da cesta básica, né? Mediante isso, as pessoas mais humildes se perguntavam, Senhor, por que isso está acontecendo? Na crise profunda, e Deus vai deixando com que a pessoa entre nessa crise e reflita. Desde que a pessoa indague a Deus, desde que a pessoa realmente entenda, refletindo na palavra de Deus, refletindo na experiência em que ela está passando, refletindo em todos os momentos, né? Infelizmente a igreja, aqui as igrejas perseguidas, elas deviam se unir e combater essa perseguição econômica. Mas infelizmente não foi isto que aconteceu. Logo vem a pergunta, né? Por que muitos, alguns, né, têm muito, né? Poucos têm muito e muitos possuem tão pouco? Ou muitas vezes quase nada. Nós vemos no entorno da nossa igreja aqui, né, eu conheço o bairro aqui, quando eu me mudei de Petrópolis para cá, em 1998,
Eu acompanhei o crescimento do Jardim Casablanca, Adolfo Virec, Caiçaras, Santos Dumont, entre outros bairros periféricos aqui, né? Nós sabemos quantas pessoas têm passado por dificuldade. Na pandemia aqui, quantas pessoas vieram, professores que perderam seus contratos na prefeitura e vieram pedir uma cesta básica, alimentação básica, meus irmãos. Algo impensável no nosso país. Nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo. O quarto maior produtor de alimento no mundo é o Brasil. E por que muitas pessoas passam dificuldade para ter o básico para se alimentar? Esta é uma pergunta muito honesta. E o texto faz aqui, Tiago diz: glorie-se o irmão de condição humilde quando estiver em alta posição. E isto é agravado, infelizmente, meus irmãos, por algumas igrejas ainda que pregam que quando você está passando por alguma dificuldade financeira, que você está ainda em pecado. Se você não fizer determinado voto, não entregar o máximo que você tiver, que você não tem fé. Algumas igrejas ainda, aumentam esse sofrimento com requinte de crueldade. E isto ocorre por quê? Pela falsa ilusão de que se eu der, querendo ganhar, se eu der, querendo ser rico, Deus vai me conceder essa graça. Mas assim, Tiago ensina, não, a provação, ela vem para trazer constância, ela vem para mudar o caráter, ela vem para mudar de dentro para fora. Ela muda o nosso íntimo. E que muitas vezes, as pessoas trabalham honestamente, as pessoas correm atrás, mas não têm oportunidade de estudar, de fazer um doutorado, de ser um empresário, de empreender. Mas que há dignidade nisso. Tiago está dizendo aqui no versículo 9, a pessoa é digna. A pessoa tem dignidade. A pessoa deve se gloriar que esse mundo é passageiro, esse mundo é uma escola, esse mundo é uma maratona, em que nós corremos, em que nós vamos aprendendo com as experiências que nós temos com Deus, até nós chegarmos realmente a termos nossa coroa, o nosso diploma, de todas as provas que nós vamos passando. É a perseverança em Deus, é o foco total em Deus, é o pensamento inteiro em Deus, é a todo momento. Deus é meu escudo, Deus é minha fortaleza. Não importa a minha condição social, há dignidade. Não há dignidade, sim, em pessoas que são preguiçosas, que são malandras, essas pessoas que não querem realmente trabalhar, não querem se esforçar e que querem viver às custas de outras pessoas. Essas pessoas não têm dignidade. Não são essas pessoas que Tiago aqui está dizendo. Tiago está dizendo de pessoas que são honestas, mas que eu não tenho explicação, meus irmãos. E o texto aqui não explica por que essas pessoas não ficam ricas. No versículo 10, aí ele vai falar os ricos agora. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. E no versículo 11 ele diz, pois o sol sai com seu ardente calor e faz secar a erva, e a sua flor cai, e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. E aqueles ricos, que possuem recursos, que poderiam dividir, que poderiam fazer a diferença na vida de outras pessoas, e não fazem, como aquela parábola que o Senhor diz lá em Lucas, não me engano é 16 ou 19, Também não sou computador para gravar tudo. Que diz, o rico Lázaro, como aquele homem foi parar no inferno, depois de ter pessoas à sua porta, precisando, necessitados, ele não ajuda. E aqueles que eram realmente necessitados e precisavam, passam por sofrimento, mas perseveram no Senhor e alcançam a vida eterna. Para esses ricos, como o jovem rico, quando é perguntado pelo Senhor,
Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor diz: desde a tua mocidade vejo que você guarda todos os mandamentos, você honra seu pai, você honra sua mãe, você é uma pessoa correta perante Deus. Só te falta uma coisa: vende tudo que tens, doa aos pobres e segue-me. Essas pessoas não conseguem largar a sua prosperidade, pois a segurança delas está onde? Nos seus recursos, no seu tesouro. O coração delas está ali. Em nenhum momento querem depender de Deus. Eles querem depender de quem? De suas riquezas. Aqui, Tiago diz: você que é pobre, passa por provações, não queira ser como aquele que se garante em suas riquezas. Antes você é digno, deixa que Deus trate com eles. E como Deus trata com eles? Vem o sol e faz como a flor. Nós vemos a flor, né? Tão bela, tão bonita, tão linda. De repente vem o sol e seca e murcha e acaba. As riquezas desse mundo, né? Eu não digo que as pessoas não devem ter conforto, eu não digo que as pessoas não devem realmente querer ter uma vida digna, dar uma vida digna para seus filhos. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo aqui, expondo o texto, que pessoas realmente ricas, que gostam de ostentar, que confiam em suas Ferraris banhadas a ouro, em suas mansões, que confiam realmente em seus recursos, isto passa muito rápido. Eu conheço algumas pessoas ricas em Juiz de Fora, né? Fazer alguns atendimentos em supermercados ou na região da Zona da Mata. Pessoas ricas. E eu conheci um senhor aqui em Juiz de Fora, em que ele tinha autopeças, em que ele tinha apartamentos na praia, em que ele tinha várias casas, e ele faleceu. E ficou tudo para trás. E aí tem um problema sério. Seus filhos e seus netos continuaram ricos. Continuaram com uma vida confortável. E a vida desse homem passou. Como está escrito aqui no versículo 11. Pois o sol sai com seu ardente calor e faz secar a erva, e sua flor cai, e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. O que são os recursos? O que são os tesouros? O que são as riquezas desse mundo comparado à vida eterna? Muitas vezes é melhor perecer como uma pessoa humilde, perseverando na palavra de Deus, nas diretrizes de Deus. E o salmista, no Salmo 73, ele vai ter essa crise, quando ele questiona Deus. E no auge da crise dele, quando ele joga a toalha, quando ele fala, desisto, Deus fala, agora eu vou começar a agir. Aquilo que você considera impossível, para mim é possível. Agora chega um momento em que eu vou dar prosseguimento. É no momento de experiência com Deus que o salmista diz, agora eu entendi o que é mais importante. O mais importante é ter minha vida transformada, é ter minha vida realmente modificada pelo Espírito Santo de Deus. É quando minha vida passa a ser usada, e transformada e usada para transformar outras vidas, outras famílias. O salmista, no Salmo 73, ele vai dizer assim, mas ele começa com uma grande crise, como no versículo 9, como uma pessoa humilde, que vê pessoas que são ricas, estão bem de saúde, pessoas que estão se divertindo, pessoas que parecem não ter problema, mas debaixo daquela prepotência, daquela arrogância, daquela ostentação, daquela fortaleza, existe um castelo de areia. Existe algo que começa esplendoroso e de repente cai.
Não me alongando, né, meus irmãos? Continuando, ele diz, né, parece que ele muda de assunto, não, mas um assunto leva o outro. Foi o que eu disse, ele é pragmático. Ele pratica. Ele leva a igreja a refletir sobre a prática. Bem-aventurado, no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Nós teremos provações, nós teremos tempestades, nós teremos dias maus. Queira vocês, queira eu ou não. Isto não está ao nosso alcance. Nós teremos dias ruins, nós ficaremos doentes, nós morreremos. Mas antes de morrer, nós viveremos muitos dias. Eu creio, meus irmãos, que nós nos veremos aqui como igreja muitas vezes, se Deus quiser, em nome de Jesus. Eu creio dessa forma. Nós teremos muitos dias. E aqui, ele diz, passaremos por tempestade. E essa tempestade, ela tem que ser realmente esperada por nós. E por quê? Porque Deus mandará provações. A provação vem de Deus. E por que Deus quer nos provar? Para nos tornar mais fortes, nos tornar maduros, nos tornar grandes, homens e mulheres de Deus. Abraão, quando foi chamado para herdar a terra prometida aos 80 anos, Deus não falou, vou te dar de graça, senta aqui, está tudo bem. Vou te dar a terra, herança com filhos e prosperidade, fama. Meus irmãos, nada vem de graça. Ele teve que caminhar por toda a terra, naquela idade, junto com sua esposa estéril. A esposa não acreditava. Nós conhecemos a história em que ele tem um filho com a escrava, em que ele sucumbe. Meus irmãos, ele é ser humano, mas ele é chamado amigo de Deus. Quando Deus o chama, sai da tua parentela e vem, e vai herdar a terra que eu darei a você e a sua descendência. Imagina nós ouvindo isso com uma promessa, tendo uma mulher estéril. É muita fé. Mas ele perseverou nas provas. E a prova o tornou mais maduro, o tornou amigo de Deus. Ele ganhou a coroa da vida. É como nós, quando começamos a fazer o nosso colegial, nosso ensino fundamental, ao final do 9º ano, né? Na minha época era 8ª série. As coisas estão mudando e eu meio que não estou conseguindo acompanhar, meus irmãos. Estou começando a ter cabelo branco também, né? Minha esposa não deixa eu fazer igual você, Jailson, que passa a máquina, entendeu? É bem diferente lá em casa. E aí o que acontece, meus irmãos? Nós temos o nosso diploma da 8ª série, depois nós temos o diploma do nosso 2º grau, se nós quisermos fazer o 3º grau, e aí nós vamos continuando, diplomas e mais diplomas. Assim é com Deus também. Muitas vezes nós queremos uma carreira, né, importante, nós queremos ser médicos, engenheiros, advogados, arquitetos. Nós queremos uma carreira esplendorosa, nós sonhamos com estabilidade financeira, emocional. E vem Deus e faz assim na nossa vida, ó, brum, um turbilhão. Nós vamos e, de repente, igual quando nós estamos na praia, né? Nós gostamos de ir para Cabo Frio, né? Tomamos aquele caixote. Nós vamos lá, achamos que está tudo bem, de repente vem a onda e plá. Aí nós paramos lá na areia, nem sabemos como é que nós fomos e voltamos. Assim são as tempestades na nossa vida. Deus manda as tempestades para nos testar, para nos deixar alerta. Mas Deus sabe e Ele deseja. O alvo dele é que nós venhamos a vencer as provações. A vontade de Deus para nós é essa, que o cristão verdadeiro e genuíno vença as provações. Só que no versículo 13, entra um outro personagem. Aí a figura muda.
No versículo 13, Tiago vai dizer assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Tiago aqui não fala, mas fica implícito no texto, está implícito no texto, desculpa assassinar o português, está implícito no texto e explícito para nós. Está explícito o quê? Que aqui começa a se falar de Satanás. Quem é o nosso tentador e o nosso adversário? Quem nos tenta? Satanás não quer nos ver vencer as provações. Ele não colabora conosco. Ele não é o nosso colaborador. Ele não é o nosso amigo. A Bíblia o chama de adversário. A Bíblia diz em João 10 que ele veio, João 10:10, que ele veio senão para matar, roubar e destruir. É ele quem nos tenta. Ele quer nos derrubar. Ele quer nos fazer, nos prostituir, adulterar, roubar, matar. Ele quer nos fazer semelhante a ele. Assim como no começo foi no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem foi tentado. Deus permitiu a provação. E o desejo de Deus era que o homem saísse vitorioso. Só que o homem, infelizmente, saiu derrotado. E ali, Satanás disse que nós seríamos como Deus, conhecedores do bem e do mal. Só que Deus havia dito que nós morreríamos. E nós, infelizmente, passaremos pela primeira morte. Pelo pecado do primeiro homem, como está escrito lá em Romanos 5. Entrou o pecado no mundo. Mas nós não precisamos morrer a segunda vez, morrer espiritualmente. Nós podemos viver eternamente, desde que nós venhamos a viver com as diretrizes de Deus, sejamos pobres ou sejamos ricos. E Tiago está explicando muito bem isso. Então aqui, guardadas as proporções, nós sabemos as tempestades e provações que vêm de Deus e as tentações, maledicências, toda a obra da carne que vem de Satanás. Em Romanos 7, Paulo vai dizer: quando eu não sabia e não conhecia a lei, o pecado que estava adormecido em mim me deixava tranquilo. Eu não tinha nenhum conflito. Eu pecava de forma natural. Mas veio o conhecimento da lei de Deus. A lei que veio através de Moisés. O homem que sobe a montanha e traz as tábuas da lei. As 613 leis. Dali eu soube qual era pecador. E há um conflito. Toda vez que eu acho que eu vou vencer, eu perco. Mas eu me pergunto: Senhor, tem misericórdia? Eu fiz a minha profissão de fé na Igreja Batista da Vitória. Eu dei profissão de fé pública. Como eu continuo pecando? Senhor, eu tenho no meu coração que eu sou salvo. Eu creio em Jesus Cristo de todo o meu coração. Como isto continua acontecendo? É o conflito, meus irmãos. Nós somos intoxicados. Desculpa a palavra aqui, existem adolescentes aqui, mas eu vou me arriscar. Nós somos estuprados por essa cultura infame e tóxica. A nossa cabeça não está até aqui não, meus irmãos, está até aqui, ó. É no rádio, é televisão. Nós somos convidados a todo dia ao pecado. O pecado não bate a porta não, é pelo controle remoto, é na internet, é no celular, é em tudo quanto é lugar, meus irmãos. E aí nós queremos vencer. E muitas vezes nós saímos derrotados, né? É uma situação em que cria um clima na nossa cabeça. Senhor, quando que eu vou vencer? E eu digo para os irmãos: bem-vindo à parte da santificação e da regeneração. Se não houver provações, se não houver lutas, se não houverem derrotas, não haverão vitórias futuras. Lógico, né? Existem as pessoas que são sábias, que pegam provérbios, que pegam a carta de Tiago, né?
que muito parece com Provérbios, né? Com a lição sapiencial do Novo Testamento, a parte da sabedoria, e entendem e evitam alguns pecados e alguns erros. Mas saibam, nós iremos cair em algum lugar, uma hora ou outra, nós vamos cair, infelizmente. No versículo 14 diz assim: cada um, porém, é tentado por a sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Satanás conhece o caminho das pedras do nosso coração, né? Eu tive um professor de estatística na faculdade, quando eu fiz sistemas de informação no Granbury. Nós não nos dávamos muito bem, porque eu não conseguia, né, me dar bem com estatística, probabilidade, né? Eu tinha minhas dificuldades, né, minhas limitações, e eu tenho muitas, infelizmente. E ali, uma vez, ele me deu um conselho, sabendo que eu era cristão, que eu era membro de uma igreja batista, e disse para mim assim: eu vou te falar uma coisa só, uma vez só. Não subestime o diabo porque ele é feio, porque ele pode se apresentar de várias maneiras. E ele sempre se apresenta de modo prazeroso e bonito. Então não subestime ele por isso. Não subestime porque ele é velho. Ele está em derredor do mundo há muito tempo. Ele veio para cá muito antes de nós. Ele é esperto. Ele conhece as estratégias. Ele sabe e conhece os desejos do nosso coração. Ele sabe como nos seduzir. Foi o que eu disse para os irmãos aqui, das pessoas que são humildes. E não focam nas experiências, não focam na sabedoria de Deus e querem ser ricos. Enganos. Aqui, graças a Deus, não se prega isso. Teologia da prosperidade. Aqui se prega a teologia da salvação em Cristo Jesus. Bem-vindo à santificação e regeneração do Espírito Santo de Deus. Você que foi salvo, perdoado e justificado por Cristo Jesus. Bem-vindo à teologia da Igreja Batista da Vitória. Amém? Versículo 15. Depois, havendo este desejo concebido. Então, vamos separar em duas partes aqui. Primeiro, o desejo concebido. Quando eu digo concebido, meus irmãos, eu não digo pelo pecado da gula que eu tenho. Não é isso, né? Minha esposa, toda semana, ela diz: nós vamos começar a dieta. Aí nós começamos a comer alface, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí vem a irmã dela e fala assim: vocês não querem almoçar lá em casa, não? Se for só almoçar, meus irmãos, tá bom. Mas ela diz assim: eu vou numa excursão de natividade. Vou trazer os docinhos para o Paulo. O Paulo nunca consegue comer um prato só, meus irmãos, porque a comida dela é maravilhosa, né? Eu não estou falando desse tipo de pecado, não desse jeito. Eu estou fazendo da seguinte forma e tentando explicar, elucidar. Quando diz assim, para um homem casado, quando vê uma mulher bonita, ele deseja. Nesse momento, o pecado foi gerado. O homem já pecou. O homem casado. Aquele cristão executivo, né, que tem um amigo, homem, como seu secretário, né? De repente, este homem, esse amigo vai arrumar outro emprego. Aí aparece uma estagiária bonita, cobiça os olhos e passa a ser secretária desse homem. Coisa bonita, coisa batuta, coisa bacana, né? Aí aquele homem fala: Senhor, mas por que o Senhor deixa essa tentação aqui aos meus olhos? Deus fala: não estou te tentando não, meu amigo. Deus, eu conheço o seu coração e Satanás conhece os seus trejeitos. Satanás conhece os movimentos do seu olho e as suas atitudes passadas e o que você faz no presente. Então ele já calcula o seu futuro. Olha como é que Satanás faz. Ele prova. Prova não, ele tenta. Deus aqui permite que aquela estagiária bonita faça o quê? Fique ali. Mas qual que é o desejo do coração de Deus? Que você persevere, que você vença a tentação, que você trate aquela mulher como imagem e semelhança de Deus, trate aquela mulher com dignidade, como fosse sua mãe, sua irmã, sua filha. Esse é o desejo de Deus. Mas o diabo diz: não. É isto que Deus diz.
É isto que Deus quer para você, para que você vença. Eu quero que você peque. E ali o pecado é gerado, né? Ele só vai ser concebido com um ato, meus irmãos. Aí o pecado ele vai para outro nível. Quando ele é concebido a um nível, engravida, e depois quando realmente, desculpa, eu errei aqui. Quando depois de havendo este desejo concebido, quando dá a luz, aí é outro nível. Usando outro exemplo para elucidarmos aqui, um empresário que é muito próspero, e ele querendo prosperar mais, ele faz o quê? Vou economizar nos impostos, né? Quando ele já pensa desse jeito, ele já pecou. Vou economizar nos impostos. E quando realmente ele dá um jeito, juntamente com o contador, né? O contador arriscando, que geralmente o advogado não vai para a cadeia, não. Mas o contador vai. E aí eles maquinam um plano e fazem. Ou seja, o pecado é concebido quando há o desejo. E o pecado dá à luz quando há o plano. Quantos políticos que são cristãos, eu não digo pastores, né? Porque eu sou contra um pastor ser político. A não ser que ele não tenha ministério, né? Que ele largue qualquer ministério que ele tiver. Aí eu sou a favor dele ser político. Caso contrário, para mim, política e religião, né? Estado e religião não andam juntos. Isso é princípio batista desde 1612, e eu concordo, 1634. Já estou confundindo as minhas aulas de teologia batista no seminário. Mas o que importa é que eu sou contra, meus irmãos. E muitos pseudo-pastores e pessoas que se dizem cristãs caíram com dinheiro, né? Nós vemos pastores no Rio de Janeiro que estavam como secretários de saúde no governo do Whitesville e caíram por causa de desvio de dinheiro, conduta, e envergonharam o evangelho. Veio o desejo, a pessoa concebeu, deu à luz quando fez o fato, né? E o caso importante aí no Brasil, né, onde o nosso querido pastor presbiteriano, eu não vou dizer o nome, uma igreja séria, ainda que eu não concorde com os calvinistas, é uma igreja séria. E aí o pastor oferecendo propina em ouro, né? Ou seja, não foi só o desejo, o engajamento, né? O aliciamento político para ganhar votos nos estados, nas cidades, através das prefeituras. Não. Vamos, primeiramente, conceber e depois dar à luz ao pecado. Então, o homem, ao ser tentado, ele não diga, eu sou tentado por Deus. Deus manda as tempestades e manda as provações. A tentação, quem manda é o diabo. E o diabo quer separar você de Deus, como ele fez no Éden. Ele quer fazer agora. Ele quer acabar com a sua comunhão com Deus. Ele quer acabar com a sua vida de oração. Ele quer acabar com a sua vida de devocional diário. É isso que ele quer. E aqui ele mostra, no versículo 15. Depois, havendo este desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. A todo momento nós estamos falando de vida eterna. A todo momento, do princípio, meio e fim da nossa vida cristã, nossa vida de impactar pessoas, de ir para o céu e poder dar um testemunho vivo, de poder impactar outras pessoas e outras pessoas irem para a eternidade. Mas, infelizmente, não é assim para todos. Felizes aqueles que fizeram como o Senhor Jesus disse. E compará-lo-ei a dois homens, no capítulo 7 de Mateus, que diz: o homem que põe em prática as minhas palavras, ele diz assim, é como um homem que faz a sua casa na rocha. Vem as tempestades, vem o vento, vem a chuva, pode vir o que for, dá sobre a casa, mas a casa está alicerçada em Cristo.
Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esta casa pode balançar igual um bambu chinês. Ela não cai. Porque a pessoa põe em prática a palavra de Deus. E Tiago nos desafia a sermos pragmáticos, a sermos práticos, não intelectuais, não buscando por sabedoria, né? Mas simplesmente buscando para praticar, para realmente dar testemunho, para ser como Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Terminando, meus irmãos, ele compara com outro homem que não põe em prática as palavras do Senhor Jesus e constrói sua casa na areia. Vem a tempestade, a chuva e o vento e dão sobre aquela casa. Infelizmente, a casa cai. A queda é inevitável. E a queda é muito grande. Existem dois caminhos. E antes dos dois caminhos, existem duas portas. A porta estreita e a porta larga. A porta estreita, ela leva ao caminho estreito, que passa um de cada vez. É o caminho das provações, onde Deus te dá a provação conforme você e eu, nós podemos suportar. Mas o desejo de Deus é que nós venhamos a vencer as provações. E receber a coroa da vida, e receber a eternidade, e estar na presença de Deus eternamente. E existe a porta larga. A porta que leva ao inferno. A porta das comodidades. A porta em que nós vivemos como nós queremos. A porta em que nós não queremos dar satisfação a ninguém, principalmente a Deus. A porta em que nós dizemos para Deus: Deus, muito obrigado por resolver meus problemas. Assim que o Senhor resolver meus problemas, o Senhor avisa que eu quero voltar para a minha vida anterior. Que a minha vida anterior é muito boa. Eu não tenho prazer na tua lei, eu não tenho prazer na tua presença. O que eu quero realmente é viver as delícias desse mundo. Esta é a porta larga, é a porta que eu faço o que eu quero, é a porta em que eu digo, eu não dependo de Deus e não quero dependência nenhuma, nenhum relacionamento com Deus. Eu quero usufruir do ambiente que Ele me dá, eu quero usufruir das bênçãos dEle, mas o dono das bênçãos, Ele não me interessa nem um pouco. Meus irmãos, esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu estudei a semana toda para poder estar aqui. Vocês me desculpem qualquer coisa, me desculpem qualquer palavra fora do contexto. São palavras ainda de um seminarista, de alguém que tem muito a aprender, que tem muita vontade, boa vontade, mas que carece de lapidação e muito ensinamento ainda. Tá bom? Amém? Júlio.